Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Termos essa oportunidade, eu acredito que não só de pregar, irmãos, mas de estarmos presentes e adorar o nosso Deus, que é o resultado, no primeiro momento, da ideia do Senhor de ter nos criado. Fomos criados para o louvor da sua glória. E quando nós estamos nesses momentos assim, a gente sabe que louvar e adorar são duas coisas diferentes, mas nós sabemos que toda a nossa vida precisa representar uma adoração, uma vivência de acordo com o que o nosso Criador estabelece. Isso é muito importante, muito bom. E é muito bom também de podermos ver que Deus ele tem escolhido, dentro de uma geração caída, perversa, uma geração ímpia, Deus tem escolhido, tem reservado, separado jovens que têm entendido que o melhor caminho, o melhor lugar, a melhor parte, ela está com o Senhor. E nós, não falo isso da boca para fora ou por hipocrisia, mas eu não me sinto de maneira nenhuma incomodado por a igreja não estar com todas as cadeiras ocupadas. Isso não representa exatamente uma igreja que produz discípulos. Eu acredito que o inverso é verdadeiro hoje. A gente está chegando bem próximo desse inverso. Que onde há muita, talvez, liberdade, talvez não há uma produção mais eficaz de discípulos. De homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças comprometidas com o Senhor. E é por isso que eu acredito, e eu passei a tarde pesquisando, estudando, e vi que realmente, para falar dos 3 temas, a gente sairia daqui amanhã, na introdução. Até porque a gente teria que chegar a Abraão e vir puxando tudo aquilo que Deus foi idealizando através de Abraão, escolhendo o seu povo, a sua descendência, formando um povo, formando Israel desobedecendo, sendo levado cativo, por Nabucodonosor. E aí tem dentro dessas 3 investidas de Nabucodonosor, tem a figura ali de Daniel, onde eles escolheram aí Daniel 6:20, que é chamados para servir. Claro que esse é o resumo dos resumos do resumo, A gente teria aqui muitas outras coisas que aconteceram, a divisão das tribos, o período que acabou-se assim a monarquia, acabou os profetas, melhor dizendo, o governo profético, o governo teocrático, onde nós temos o governo dos juízes, Tudo isso vai culminar e está interligado com esse texto de Daniel, e é claro que eu tive que ler desde o início, até para poder entender o que aconteceu, para que pudesse ser extraído esse tema, conforme a gente está vendo ali, e os 3 subtemas que vão nortear aí a nossa vida através dos irmãos, dos pastores e irmãos que foram convidados a estarem aqui defendendo sua tese, em relação ao tema, e trazendo também a palavra do Senhor em relação a esses temas. A oração que move o coração de Deus, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, sou filho do Deus vivo. Todos esses 3, irmãos, subtemas ou tópicos que estão ligados aos chamados para servir,
não só esses três, como muitos outros nós poderíamos encontrar na vida de Daniel. Muitos outros. Daniel, ele vai configurar para a gente um exemplo de fidelidades em todos os momentos possíveis da vida de um homem. Todos. Nós temos momentos na nossa vida, momentos bons, momentos ruins, momentos mais ou menos, momentos mais para menos, momentos mais para mais, né? Nós temos várias situações na nossa vida em que literalmente a gente é flexionado na nossa resistência emocional, nós somos provados na nossa fé, nós somos vasculhados por Deus no nosso interior. E quando a gente olha para Daniel, a gente observa que esses momentos na vida dele foram momentos que ele vivenciou ao extremo, né? São momentos em que ele teve alegrias em extremo e tristezas em extremo. Ele teve momentos, né? A própria vida dele no seu conteúdo, na sua trajetória, foi uma vida de extrema devoção e busca a Deus. Ao mesmo tempo também ele vivenciou grandes extremos de provações, e a gente tem aqui uma infinidade de lições para a gente tirar a respeito desse homem. Então eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Daniel. Eu não vou ler o capítulo 6, mas o 5, versículo 1, livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: o rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei em alta voz que se introduzisse os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e disse o rei aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai,
ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e de todos os adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente e conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chama-me agora Daniel, e ele dará a interpretação. Que Deus, irmãos, nos abençoe com a sua palavra. A primeira coisa que a gente pode destacar nesse subtemas, né? E a primeira que está aqui, que foi, eu até coloquei aqui no boletim, é a oração que move o coração de Deus. Mas eu não queria falar, irmãos, pelo menos nessa noite, sobre o aspecto de Daniel em relação àquilo que ele representava como um servo do Senhor. Todos nós conhecemos que Daniel orava e Deus o quê? O ouvia. Daniel orava e Deus o respondia. Mas eu queria falar justamente do contraditório, da oração que Deus não responde, daquele que em alguns aspectos se diz crente, se diz servo de Deus, mas não corresponde com as suas atitudes, as suas escolhas, a sua vida. Quando a gente vê esse relato estremecedor, né, de Beltesazar, que configura aqui como filho de Nabucodonosor, mas possivelmente era neto, né, porque a Bíblia aqui no Antigo Testamento não tinha ainda a palavra neto, então sempre fala filho, mas quando você vê lá na história, você vê que ele era possivelmente neto de Nabucodonosor, e estava agora com a oportunidade de governar esse império babilônico que já estava em decadência, já estava ruindo. Seu pai, né, ou seu avô já havia 24 anos morrido, já não estava mais presente. O domínio do grande estrategista Nabucodonosor já não estava mais ali na lida, na direção, e agora o seu neto estava iniciando esse império, iniciando o seu governo. Uma das coisas, irmãos, que nós podemos perceber nesse aspecto da oração que Deus não responde, é a figura exatamente desse cidadão, Beltesazar, onde ele pôde presenciar tudo aquilo que o seu pai, avô, vamos colocar assim, viveu, todos os momentos em que Deus humilhou a uma fase terrível da vida de Nabucodonosor, que por causa da sua exaltação, exaltou-se o seu coração diante da glória, até porque Babilônia era o império do mundo, era a capital do mundo, era a capital do conhecimento, ele governava praticamente o mundo inteiro, e o texto vai dizer nos capítulos anteriores a esse, que ele ensoberbeceu, o seu coração se exaltou, e ele foi tomado de uma doença que não se chegaram à conclusão, mas o texto bíblico vai dizer que chegou o momento da vida de Nabucodonosor, que ele andava junto com os animais, comendo capim, junto com os bois, junto com os cabritos, e a relva, a chuva molhava todo o seu lombo, todas as suas costas. O momento em que ele permaneceu, onde Deus teve a missão e o trabalho de dobrar aquele homem, de humilhar aquele homem, portanto, no final de um período, ele reconhece esse Deus, ele exalta esse Deus, e ele assim vai embora. É muito importante a gente visualizar que esse Beltesazar, ele tomou conhecimento dessas coisas. Ele viu, ele tomou, possivelmente na época, na contagem dos anos, ele era pequeno, era criança, mas ele visualizou tudo o que tinha acontecido com seu avô. Ele viu da forma como Deus tratou aquele que tratou as coisas do Senhor
até mesmo retirando os utensílios da casa do Senhor em uma das suas investidas em Jerusalém, que agora o texto vai mostrar que Beltesazar pega esses utensílios sagrados para participar, para usar na sua festa profana, regada a vinho, regada a orgias e tantas outras coisas. E aí, de uma forma sobrenatural, aparece alguns dedos na parede, escrevendo, trazendo uma escritura que lá no versículo 25 vai trazer para nós, que quer dizer Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta foi a escritura que apareceu na parede durante aquela festa. O que a gente pode, queridos, destacar na figura de Beltesazar, onde ele teve talvez a oportunidade de servir a Deus, de conhecer a Deus, ele teve a oportunidade de se humilhar e submeter o seu governo a Deus, e não o fez. E eu queria que a gente fizesse uma contextualização com os crentes dos dias de hoje. Por que Deus não responde à oração? Por que Deus, assim, quando nós oramos por alguém, em muitos casos, Deus permanece em silêncio? Será que Deus deixou de ouvir? Será que a Bíblia não está mais se cumprindo? Porque Ele diz lá na sua palavra, que se nós orarmos a Ele em nome de Jesus, Ele ia responder. Tiago vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Os próprios evangelhos vão dar testemunho de que aquilo que nós pedirmos ao Pai, crendo em nome de Jesus, Ele nos concederia. Então, se nós vemos, querido, de um lado, a Bíblia repleta de informações que precisam, assim, irrigar a nossa fé em credibilidade, quando a gente ora, quando a gente clama ao Senhor, por algum pedido de urgência, por alguma graça que nós queremos alcançar. Por quê? Que às vezes, queridos, não conseguimos respostas claras e objetivas de Deus. E o que às vezes mais nos intriga é que às vezes nós ouvimos que muitas pessoas, ao orarem, receberam de imediato suas respostas. O que esse homem tão ímpio, ele pode nos apresentar e nos ensinar de uma forma até mesmo com a sua própria vida e a sua existência? Ele perdeu, queridos, a oportunidade de aprender com o seu avô que ele deveria se humilhar. Uma das coisas que faz com que Deus olhe para nós é quando Ele vê em nós um coração humilde, um coração que está pronto a se humilhar. Nós vamos ver o Antigo Testamento recheado de homens que se vestiam de pano de saco, que se jogava cinza na sua cabeça, que se deitava no chão em humilhação, em total humilhação ao Deus de Israel, e Deus os respondia. Quanta gente hoje tem tido um coração rebelde, soberbo, um coração que não reflete os ensinamentos de Cristo e ainda deseja ser respondido por Deus, onde as suas orações, queridos, não chegam a passar sequer do telhado. Ele perdeu a grande oportunidade de se humilhar como ele sabia que o seu avô se humilhou. Ele fez questão de tampar os seus ouvidos, desperdiçou as oportunidades que Deus deu. E eu queria provar isso aqui junto das Escrituras, porque vai aparecer o homem que orava e Deus respondia, e ele vai falar justamente das oportunidades que Beltesazar deixou de aproveitar. Acompanha comigo o texto, por favor, versículo 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os feiticeiros, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tendo ouvido dizer de ti que podes dar interpretações
e solucionar problemas difíceis, agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava. A quem queria deixar com vida, deixava. E quem queria engrandecer, engrandecia. E a quem queria abater, abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao de animais, e a sua morada foi com jumentos selvagens, e fizeram-no comer erva como os bois, pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até conhecer que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer constituiu sobre eles. Mas tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. Em vez disso, levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu os tem grandes as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Nós podemos ver, irmãos, que a palavra de Daniel é uma palavra corajosa. A gente podia falar aqui, irmãos, ou tirar só desse pedaço aqui várias coisas. Você percebe que o rei primeiro tenta bajular Daniel. O rei primeiro tenta, talvez, oferecer a ele algum tipo de suborno. Se você adivinhar, eu vou te dar aí um pendão de ouro no pescoço, vou te vestir de púrpura, você vai ser o terceiro maior aqui no meu reino. Tudo isso nós podemos ver destacado em Daniel, uma integridade em servir a Deus, não temendo nem mesmo a ira desse rei perverso. Quando a gente fala que ele tinha conhecimento de tudo o que havia acontecido com o seu avô Nabucodonosor, Daniel vai deixar isso claro aqui. Daniel vai dizer: olha, você viu o que aconteceu com Nabucodonosor, você viu que Deus deu para ele glórias e honras e majestade, Deus deu para ele todos os povos, todas as línguas, todas as nações, mas ele ensoberbeceu o seu coração, pelo qual Deus o tirou do meio dos filhos dos homens e colocou ele com os animais. E aí, a palavra que mais me chama a atenção é: e você sabia disso e não atentou para isso. Queridos, eu vejo um pouco da nossa geração, da geração hoje da igreja brasileira, um pouco semelhante a Belsazar. Um pouco semelhante. Primeiro, às vezes nós perdemos um pouco a sensibilidade de ter cuidado com as coisas de Deus. Eu sei que os jovens não vão gostar, mas eu chamei duramente a atenção deles aqui, onde estavam talvez de uma forma distraída, utilizando aqui na hora do ensaio os equipamentos. E o que me veio na cabeça, lá em cima no telhado, quando eu estava pintando na calha, foi justamente isso, porque eu já tinha lido.
já tinha visto como Deus, ele tinha um cuidado com as coisas que eram consagradas a ele. E como estavam preparados agora para ministrar durante esses dias, algo que estava sendo, que seria semelhante a isso, ao cuidado. A gente ter, talvez, o temor e não ter a perda desse temor, talvez, por estar muito bem, assim, familiarizado com as coisas de Deus. Isso é uma tendência natural. A gente começa a achar que tudo parece que vira rotina, nós ficamos no automático, a gente já chega no hora mais, a gente esquece, vai perdendo um pouco da nossa integridade no culto prestado. Quando eu olho para esse rapaz, que era um rapaz jovem, eu posso perceber que a atitude que ele teve de usar os utensílios que não lhe era permitido, foi uma atitude de afronta a Deus. Nós, irmãos, eu acredito que nós não podemos jamais perder as oportunidades de honrar o Senhor em tudo, em todos os momentos. Ele desperdiçou as oportunidades, ele desperdiçou o conhecimento de Deus. Eu sabia que quanto mais conhecimento de Deus nós temos, mais temor nós precisamos ter, mais seriedade nós precisamos ter, porque nós conhecemos mais a verdade. Você já viu que o advogado, por conhecer as leis, ele toma muito mais cuidado de burlá-las? Ele tem medo porque ele conhece a lei. Geralmente o pobre que não conhece fala assim: isso não vai dar em nada, eu posso tranquilamente dirigir sem carteira de motorista, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver até não dar problema. E depois que dá o problema, aí que você vai ver o peso da lei, que talvez você negligenciou em não querer conhecer. Mas nós podemos ver tranquilamente, queridos, que Beltsazar não se interessou em ter tomado conhecimento do que havia acontecido com Nabucodonosor. Ele desperdiçou esses momentos. E a gente sabe que, diante da palavra de Deus, há um tempo, e eu acredito que esse tempo ainda está valendo, há um tempo em que a misericórdia e a graça de Deus cessa na vida do homem. Termina, acabou o seu tempo, acabou a sua chance. Por isso que nós jamais podemos, queridos, nos deleitar no pecado, nos lambuzar no pecado, porque talvez pode terminar o nosso tempo, e terminando o nosso tempo, quem nos tirará da mão desse Deus vivo e verdadeiro? Quem poderá nos tirar da sua mão? Hebreus vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda é a coisa cair nas mãos do Deus vivo. Você percebe por que Deus não responde a oração de muito crente? Porque talvez não há um compromisso sincero, há somente uma vida litúrgica. O que é uma vida litúrgica? Uma vida camuflada. Só é crente quando está em público. Só é cristão quando está em público. Na sua intimidade, nos seus negócios, nos seus afazeres, na sua vida particular, não caracteriza como crente. Quando a gente olha para Daniel podia falar: não, só vou aceitar o pendão de ouro aqui, porque sabe como é que é, eu sou humano. Os teus presentes você pode dar para quem você quiser, a sua honra você pode dar para quem você quiser, mas eu vou interpretar a mensagem na parede. Por que ele teve, queridos, essa capacidade de interpretar o que estava escrito na parede? Por que os outros adivinhos, astrólogos, os feiticeiros não conseguiram? Porque não tinham compromisso com Deus. Por que tem muito crente que está na igreja, mas está cego, dando cabeçada nas colunas, não sabe para onde vai? Um dia está crente, um dia está no mundo.
E hoje as redes sociais, que são as fofocas institucionalizadas, né, nos deixa muito claro isso. Pouco tempo estava vendo um jovem que era missionário, e indo para vários lugares, e agora talvez está pregando o evangelho em baile funk. Eu já vi vários vídeos dele em baile funk pregando, ou melhor, estando lá. Sabe, há uma espécie de um pé lá e outro cá. A ideia do fritando peixe, olhando para o gato, talvez seja a síndrome de Severo, né? Um olho para cima, um olho para baixo. Um pé na igreja e um pé no mundo. E aí depois, nós nos perguntamos: nossa, Deus não fala comigo. Nossa, eu venho para a igreja e não sinto nada. Nossa, eu não tenho nenhum tipo de experiência com Deus. Parece que eu fui esquecido. Parece que Deus não liga mais para mim. As portas todas estão fechadas. Nada acontece na minha vida. Eu estou morrendo literalmente. É claro, você está se comportando como o neto de Nabucodonosor, fazendo das coisas de Deus talvez uma brincadeira passageira. Nós temos em segundo lugar, talvez o tempo não dê para falar, né, porque eu falo demais, eu reconheço isso. Nós temos aqui em segundo lugar, irmãos, o conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Que me ficou essa tarefa de falar dos três, ou fazer um apanhado. E claro que é um tema riquíssimo e um livro riquíssimo para se falar. Mas você já reparou que para que eu possa fazer Deus conhecido, eu primeiro tenho que conhecê-lo? Eu acredito que eu não sei os jovens estão aqui na igreja, mas nós que somos mais antigos, que nem sempre estivemos na igreja, eu não sei se você já fez isso, mas eu já entrei em algumas festas penetras, né? Sei lá, escolhi o nome, eu sou filho da Suzana, né? E geralmente a festa tinha uma mulher mais velha que tinha a Suzana, né? E aí, não, é filho da Suzana, pode entrar. E a gente entrava, participar da festa, comia, depois ia embora, sem conhecer a tal da Suzana. Eu me lembro muito jovem mesmo, muito pequeno, adolescente, que eu ia para um Rio da Prata, tinha um clube lá, que tinha piscina, tobogã, tinha um montão de coisa, e toda semana a gente ia com um grupo para lá, e a gente sempre falava: eu sou filho do Juraci. Não escolhi um nome difícil, escolhi um nome mais fácil, mais comum. Sou filho do João. João, esse aí é primo, tudo primo do João, né? E aí a gente conseguia entrar. Mas você sabe, queridos, que há muita gente também, talvez como penetra no reino do Senhor, onde não conhece quem é o dono, talvez, da festa, não conhece quem é o dono da sua própria vida, quem é o próprio Criador, quem é aquele que proporcionou todas as coisas, inclusive a sua existência. Nós temos visto aí, graças a Deus, que esse movimento esquerdista não ganhou a eleição, né? Eu acho que a gente votou mais por não ter outra opção, né? E a gente passou a ser crivela desde criança. Mas assim, se tratando de valores, né? Melhor o do outro. Pelo menos esse foi o meu voto consciente. Eu sabia que eu não podia anular ou votar em branco, porque eu estaria, de certa forma, contribuindo para a perda de valores, que são valores básicos da nossa sociedade, que esse movimento esquerdista, né, querem a qualquer custo tirar. Um desses que me vem à memória agora é a tal da frase, né, o discurso de que meu corpo, minhas regras. Você já ouviu isso? Principalmente as mulheres. Nós temos um homossexual que defende mais aborto do que própria mulher. Você imaginou isso? Já parou para pensar? Nós temos um que não sabe nem o que ele é, né? Que ele defende mais o aborto do que as próprias mulheres, dizendo que elas devem ter o direito sobre os seus corpos. Meu corpo, minhas regras. São pessoas, queridos, que eu acredito que talvez um dia tiveram um conhecimento de Deus, mas conforme Romanos capítulo 1 vai dizer, não se importaram
em ter conhecido a Deus, entregaram-se a si mesmos, aos seus corpos, e cometendo torpeza, e assim por diante vai o texto. Nós vemos, irmãos, a figura de Daniel, que representava ali alguém que tinha uma comunhão. O texto vai dizer que Daniel orava 3 vezes por dia. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você para do que você está fazendo e você ora a Deus? Daniel tinha um hábito de ir para sua casa, abrir as janelas que davam para a direção de Jerusalém, porque ele lembrava de como era bom estar lá. Ele lembrava de como era bom estar naquele templo, com todos os seus familiares, com todo o seu povo, onde falava a mesma língua. Ele lembrava e ele tinha esperança de estar lá de novo. Então ele abria a janela e 3 vezes ao dia Daniel orava a Deus. Ele tinha o quê? Uma comunhão com Deus. E é muito legal, e aqui não dá para a gente falar de tudo, mas quando ele vai sair, quando o rei vai lá, ver como se ele tinha sobrevivido à cova dos leões, o nome é Daniel, servo do Deus vivo. Você reparou que o sobrenome dele era o nome de Deus pelo qual ele servia? Foi essa frase que o rei foi chamado lá, diante daquela intriga, daquele conluio de inveja daqueles que estavam trabalhando com ele. Tentaram armar para ele, mas ele tinha uma vida de oração. Você pode entender que a vida de Daniel fez com que o rei tomasse conhecimento que existia um Deus que era diferente do Deus em que ele servia. Esse Deus era o Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo. E Daniel respondeu: estou aqui, o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Que maravilha, irmãos. Quando eu meditei nessa parte, eu fiquei muito emocionado de perceber como um rei ímpio, que não era mais Belsazar, como um rei que tinha um costume totalmente diferente, conseguiu conhecer a Deus através do testemunho de Daniel. Não é isso o nosso segundo tópico? Conhecer a Deus e fazê-lo o quê? Conhecido. Quando as pessoas olham para você, olham para mim, o que elas veem? Qual é a leitura que elas fazem, o que eles fazem da nossa vida? Na nossa faculdade, no nosso trabalho, qual é a leitura? Mas você percebe que quando nós temos um compromisso, e claro que o meu modelo de vida não é para você seguir, você precisa ter o teu modelo baseado nas Escrituras, mas quando nós temos um compromisso com Deus, Deus ele vai nos conceder responsabilidades, e essas responsabilidades vão sinalizar às pessoas que estão à nossa volta de que nós servimos um Deus vivo, que nós servimos a um Deus verdadeiro, que eles olham para nós e vê uma diferença muito grande, e precisam ver. Quando os homens olhavam para Daniel, falavam assim: esse tem o espírito dos deuses. Claro, eles não conheciam o Deus de Israel, então fala, ele tem a excelência dos espíritos dos deuses. Esse homem tem o conhecimento e a sabedoria. Queridos, nós como detentores, como possuidores do Espírito Santo de Deus, não pode haver para nós obstáculos intransponíveis. Às vezes eu compartilho lá no Facebook, catador de papelão se formou em direito, cortador de cana se formou em medicina, e nós estamos retraídos, achando que a gente só tem capacidade para ser auxiliar do quinto carimbador da empresa. Será que é assim? Será que a gente talvez não esteja vendo as coisas de uma forma errada? Daniel se destacou. Daniel, tudo o que ele fazia, ele se destacava. E a honra não era para ele, a honra era para Deus. Era Deus se tornando conhecido através de Daniel. Nós temos, irmãos, feito com que Deus seja conhecido através das nossas atitudes. Você tem feito por menos? Daniel passou aqui uma situação, que você vai ler em casa, ou você já leu. Inventaram aqui
uma fofoca, queriam matá-lo. Seus companheiros de trabalho, foi instituído 120 gerentes, como se fossem prefeitos distritais, e queriam que Daniel fosse expurgado. Seduziram o rei, fizeram uma mentira com o rei, para que se colocasse uma lei que era proibido orar a outros deuses, porque eles sabiam que Daniel tinha uma prática de oração 3 vezes ao dia. Tudo isso que aconteceu, Daniel se manteve tranquilo, aguardando em Deus a solução. Uma coisa que eu acredito que nós talvez não estamos tão bem preparados é honrar a Deus na adversidade. Honrar a Deus quando está tudo bem, irmãos, é muito simples, é muito fácil, não é algo tão difícil. Honrar a Deus quando as coisas estão tudo bem, né? Quando não está faltando nada, não falta dinheiro, não falta saúde, é muito tranquilo, é muito fácil. Mas e aí, diante de uma cova, diante de uma situação, lembra que eu falei de extremidade, de extremo, diante de uma cova, sendo colocado numa cova cheia de leões famintos. Você consegue compreender comigo aqui no texto que Daniel poderia ter falado com o rei? Olha, rei, isso aí inventaram. Olha, esse fulano aqui, olha, então inventaram isso, tramaram contra mim. Daniel ficou quietinho, irmãos. Eu acredito que Paulo teve a mesma concepção de Daniel, quando ele estava com Silas na cadeia. Ele teve isso assim: alguma coisa vai acontecer, porque eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo a obra do Senhor e vim parar nessa cadeia. Aí Daniel, alguma coisa vai acontecer, eu estou orando, eu estou buscando o Senhor, armam uma cilada, eu agora estou indo em direção à minha própria morte, que era a cova dos leões. Alguma coisa vai acontecer, eu vou aguardar em Deus. Quando a gente pega isso e traz para a nossa vida, como é que a gente fica? Ai, meu Deus, pastor, ora por mim, o negócio está ruim, não está conseguindo, desmoronou o mundo inteiro, faltou chão, eu fui amaldiçoado, macumba, jogaram macumba em mim. Não é assim? Nós nos desesperamos, irmãos. E aí como que a gente vai fazer Deus conhecido através de nós? Está tudo bem, pastor? Olha, não está muito bem não, mas eu creio que vai melhorar. Eu creio que vai ficar melhor, porque eu sirvo um Deus vivo, e eu tenho certeza que Ele vai agir ao meu respeito. Mas nós nos desesperamos, nós entramos às vezes em crise, nós perdemos até, queridos, um pouco da integridade. Às vezes quando denigrem a nossa vida, né? E geralmente o pastor é sempre o alvo. Quantas vezes falaram coisas terríveis aí de mim, que nem sequer passou pela minha cabeça, mas inventaram e falaram. Quantas vezes falaram aí da minha família, falaram até da minha esposa, falaram que eu já até estava roubando a igreja, quando estava com aquela Kombi velha que foi trocada por um carro para que eu não pudesse ir mais com criança com chuva. Olha lá, venderam a Kombi das crianças, compraram um carro como se fosse um carro zero, né? Um Chevette que empurrava, eu mais empurrava o carro do que ele me carregava. Quantas vezes falaram tantas coisas, mas sabe uma coisa que eu percebo? Qual é o nosso comportamento? Nós perdemos a integridade quando falam mal da gente. A gente revida na mesma altura ou na mesma profundidade, porque eu não posso dizer altura, é profundidade, é raso, é rasteiro. É aquela pessoa maligna e você passa a usar as mesmas armas. Você faz isso? Daniel não fez. Daniel é para ir? Então eu vou. Daniel mostrou, irmãos, que é possível se manter íntegro, até mesmo dentro de um meio corrupto e dentro de uma adversidade. É possível se manter íntegro. Como hoje nós estamos precisando de crentes íntegros,
Você não tem ideia de coisas que às vezes eu ouço, de coisas que chegam ao meu conhecimento, triste demais, de homens que um dia pregaram a verdade, mas quando veio a adversidade, ou quando veio a tentação, tombaram na fé. Homens que se enveredaram pelo caminho da ganância, do dinheiro, achando que igreja é fonte de lucro. Eu creio que a igreja pode ser fonte de sustento, de lucro, jamais. Jamais. Daniel nos mostra, irmãos, que a sua integridade não estava relacionada ao momento, à ocasião. A sua integridade estava relacionada na sua comunhão com Deus. Ele mostrou claramente nisso. Ele, dentro daquela cova dos leões, permaneceu firme e creu verdadeiramente no Deus que ele servia. Creu. Se tem um momento, queridos, para nós crermos, é no momento quando as coisas não estão indo bem. É quando a adversidade, bate na nossa porta. É quando a enfermidade toca em alguém que nós amamos. E nós temos que manter a integridade no Senhor, a fé no Senhor, como esse homem manteve. Você está pronto para manter, queridos, também? Você tem se criado raízes no Evangelho, você tem se debruçado nas Escrituras, você tem insistido, você tem investido no conhecimento das Escrituras Sagradas. Repreende esse demônio aí, Jonathan. Você tem investido na sua vida. Do contrário, queridos, quando a adversidade bater, nós talvez podemos sucumbir e não conseguir fazer com que Deus seja conhecido na nossa vida. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E por último, irmãos, quando há ali o dizer, sou filho do Deus vivo, Davi também é melhor, Daniel, ele representa claramente isso. Em que aspecto? Aquele que acredita e que crê verdadeiramente que é filho do Deus vivo, não teme o mal. Ele não teme o mal. Se tinha alguém que Daniel temia, era Deus, e não o mal. Ele temia a Deus. Não devemos temer os homens, mas devemos temer a Deus, porque ninguém terá o poder de ir contra a nossa vida, passando por cima da autoridade de Deus. Ele não temia o mal, ele não temia a morte, tanto que eu acredito que ele se lembrou dos seus amigos, lá na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi junto com Daniel levado lá para o palácio, onde eu vou lembrar para você aqui, talvez você possa não ter lembrado, lá no capítulo 1 de Daniel, onde ele fala assim, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Estava ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não quiseram comer daquelas comidas que eram consagradas a deuses estranhos. Sabe, queridos, ele mostrou integridade em tudo. Ele realmente foi fiel até a morte, porque ele era filho do Deus vivo. E se nós também somos, nós precisamos nos apropriar de tudo isso. Muito importante também a gente destacar que mesmo diante da conspiração, ele não usou as armas do diabo, ele usou as armas espirituais. Eu acredito, irmãos, que ele entrou na cova orando. Ele entrou na cova orando.
Fecha a boca desse gatinho aí, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho culpa nisso. Sabe, aquela oração que a gente faz com vontade, porque a gente não tem nada que desabone a nossa conduta, nós somos vítima. Ele entrou naquela cova com essa certeza, queridos. Filho do Deus vivo, é também um crente vivo, um servo vivo, que honra o seu Senhor em todos os momentos. E por último, irmãos, é muito importante a gente perceber que, sendo um filho do Deus vivo, a nossa integridade como filho exalta e glorifica o Pai, não a nós. Quando o rei foi chamar Daniel, filho do Deus vivo, filho do Deus vivo, fica de pé comigo, por favor. Acabou o nosso tempo. Nós seremos, com certeza, muito abençoados por aquilo que Deus há de nos falar durante esses dias. E eu queria muito, e é algo que a gente tem intentado fazer. O congresso tem que ser com objetivo. O que nós queremos aprender? O que o tema sugere para que a gente possa aprender? Talvez você vai aprender, com certeza, a integridade desse homem. Você vai aprender a fé desse homem. Você vai entender que também o crente passa por adversidades, mesmo sendo fiel, mesmo tendo compromisso com o Senhor. Eu queria que você fechasse os olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Eu queria que você, nessa noite, queridos, colocasse diante do Senhor, talvez fizesse um propósito com Deus, de aproveitar ao máximo esses dias, para que Deus possa despertar em você, resgatar em você, tudo aquilo que talvez você possa ter perdido, tudo aquilo que ficou, talvez com o passar dos anos, foi caindo em descrédito, foi se esquecendo, e hoje talvez você não mostra-se como era antes. Você não tem mais aquele primeiro amor que você tinha antes a Cristo. Talvez hoje está como tanto faz, como tanto fez. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos dar a oportunidade de resgatar valores, de resgatar a integridade, resgatar a fé que um dia foi mais viva, foi mais ávida, e ela se perdeu ou se desvaneceu ao longo dos anos. Eu não tenho dúvida, e eu quero desafiar você a orar comigo nessa noite, a falar isso com Deus. Senhor, torna em mim, Senhor, mais do teu Espírito, derrama em mim mais de convicção, de fé, de inteireza. Se há pecado na minha vida, que esse congresso, Senhor, seja para que ele seja dissipado, Senhor, para que eu possa ser achado fiel, sem ruga, sem mácula, no dia em que o Senhor chamar o meu nome, Senhor. Eu desafio você nessa noite, a fazer esse propósito com Deus em oração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar, vai continuar falando, e todos aqueles que estiverem atentos à tua voz, à sua voz, com certeza sairão daqui abençoadíssimos. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, Deus do céu, Deus vivo e verdadeiro. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, nós colocamos toda, Senhor, a nossa estrutura nas tuas mãos, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, Senhor, todo o nosso corpo físico, e nós queremos estabelecer, Senhor, esse compromisso contigo, que ao longo desses dias, Senhor, sexta, sábado e domingo, nós estejamos aqui atentos à tua palavra, atentos à tua voz, que o Senhor possa nos tirar do local de conforto, que o Senhor possa sacudir a nossa vida, que o Senhor possa trazer, meu Deus, a nossa memória, aquilo que vai fazer com que tenhamos esperança e a certeza
de que poderemos enfrentar qualquer situação, porque o Senhor estará conosco, Senhor. Que possa ser a cova dos leões, que possa ser os vales, Senhor, os vales da adversidade, mas nós estaremos firmes com toda a fé e certeza no nosso Cristo ressurreto, que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, Senhor. Nos abençoe, ó Deus, ao longo desses dias. Nos abençoe, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e no coração daqueles que estão também aflitos, daqueles que não conhecem o Teu nome. Assim, Senhor, nós choramos nessa noite, assim nós Te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.